Por favor, presidente. Voto em protocolo de saudação à mesa constituída, já citada, os novos do Conselho e os comandantes gerais, uma satisfação, uma honra muito grande tê-los aqui. Enquanto estávamos aqui, olhava muitos amigos, ex-comandantes, companheiros de luta, subordinados, e é uma satisfação muito grande e é indescritível a emoção que eu estou sentindo agora. Não só por rever esses amigos que há muitos anos eu não via, mas hoje nós vemos concretizado algo que nós imaginávamos por ocasião da criação da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Os oficiais reunidos, oficiais articulatados, reunidos democraticamente para conduzir os seus destinos, auxiliarem no engrandecimento da nossa corporação, porque não tem como nós separarmos. Quando nós fundamos a associação, um dos itens constava como objetivo o engrandecimento da Brigada Militar. A Brigada Militar é a nossa entidade mãe, é a nossa instituição. A nossa entidade. O Emerson não pediu? Não falou? Não perder sua importância, elas não terão mais razão de existir. Então é uma emoção muito grande nós enxergarmos hoje. Eu devo confessar a minha emoção do Coronel Beck, que estava comentando agora. Claro que a gente não imaginava que nós íamos levar quase 22 anos para chegar nesse estágio. Mas eu acho que tudo tem uma razão de ser. É só nós ligarmos os pontos do passado. De repente hoje nós estamos amadurecidos, novas lideranças, a necessidade é premente. Mesmo aqueles que no passado se opuseram à nossa associação, por essa ou aquela razão, não cabe aqui analisar, estão unidos nessa caminhada conosco. Coronel Ricardi, eu quero cumprimentá-lo e já lhe falei mais de uma vez, o seu papel dentro da nossa associação é um resgate. E quando eu vi o senhor falar lá em Passo Fundo, para aquele grupo de oficiais que estava, eu me recordei do Coronel Beck. Coronel Beck, depois vou dar uma palavrada especial, porque principalmente os novos não o conhecem. E a sua responsabilidade, Coronel Ricardo, é muito grande. O senhor tem a responsabilidade de resgatar os propósitos, os objetivos iniciais da nossa associação. E eu tenho certeza que hoje é a primeira assembleia, uma assembleia histórica, e hoje está sendo dado o primeiro passo, que é um passo muito importante. Comandante-geral, meu amigo, eu quero cumprimentá-lo, é uma satisfação muito grande vê-lo na mesa diretora da abertura da primeira Assembleia Geral. Nós imaginávamos isso aí. Em nenhum momento passou pelas nossas cabeças, primeiro, criar uma associação para nós. A prova está aí, ó. Segundo, em nenhum momento criamos uma associação para enfraquecer a brigada. Muito pelo contrário. Nós criamos uma associação que, com certeza, ela pode fortalecer a brigada e fazer coisas que, de repente, o comandante, pelo desempenho das suas funções, das suas atividades, pela confiança que é exercida nele, ele não pode fazer. Para isso a associação foi criada. Novos tempos, novas relações de poder, era isso que nós entendíamos na época.
E era isso que, felizmente, hoje está sendo compreendido. Então, senhor comandante-geral, os meus cumprimentos, eu lhe falei na entrada, essa nossa vida nativa é uma vida muito rápida. Quando a gente vê, nós já estamos na reserva remunerada. O que fica foi o que nós fomos, foi o que nós defendemos, o que nós construímos, e não aquilo que nós pensávamos que éramos, ou que nós achávamos que tínhamos construído. Boas intenções, elas arrastam. E todos nós estávamos com muitas boas intenções por ocasião da criação da associação. Senhor presidente, eu vou pedir que o senhor encaminhe a conclusão. E isso está perfeitamente hoje claro. A Casa do Gaúcho, eu acho que foi a casa ideal, Coronel Ricardo. O senhor me desculpe, eu vi alguns comentários no Face que deveria ser o Clube Farrapos. O Clube Farrapos, lamentavelmente, tem uma história ruim em relação à associação, que no futuro virá à tona. Então, a Casa do Gaúcho é a Casa do Gaúcho fardado ou não. O Coronel Marcos Paulo Beck foi uma liderança muito grande que surgiu num momento de dificuldade e ele despontou pelas suas ideias, pela sua postura, pelo seu carisma, pelo seu raciocínio rápido que ele provou nos debates que enfrentou na televisão em função dos eventos que estavam acontecendo, principalmente em Porto Alegre. Eu acho que nós devemos resgatar alguns heróis contemporâneos do passado, e aqui eu vou citar apenas um que foi meu comandante, o Coronel Nilo Silva Ferreira, que eu acho que ele foi um marco. Quando tinha oficiais que achavam que eram príncipes do Estado, ele já estava há muito tempo brigando para sermos polícia, como dizia o tenente Jonas Spaldi, num artigo que ele publicou na revista Brigada Gaúcha. Queremos ser polícia, tão somente polícia. Isso é para nós refletirmos. Esse ideal continua ainda hoje. Mas o Coronel Nilo falava muito em metáforas, e quem se viu com ele sabe, ele dizia, ele contou uma vez numa reunião de oficiais, dizendo que tinha um determinado sujeito que lutava karatê, judô, faixa preta, e que ao sair na rua se enfrentou com um moleque de rua e apanhou do moleque. Faixa preta, karatê, judô. Aí perguntaram, mas vem cá, fulano, como que você formado, karateca, faixa preta, você foi apanhar desse marginal? E o que o cara respondeu? Ele não sabe lutar. Vocês pensem, reflitam, essa metáfora que o Coronel Nilo usou, eu certamente quando estava vindo, eu pensei, nós somos fortes, somos articulados, somos mobilizados, e por que nos dão rasteira? Muito obrigado, coronel. Não terminei ainda. Vou pedir para o senhor encaminhar o... Eu só vou, então, encaminhar. Eu acho que nós levamos tanto tempo, coronel, para esse momento. Eu já tinha falado para o coronel Ricardo e para o coronel Frota, que algumas coisas têm que serem ditas. Então, eu resumi aqui, e eu vou falar que esse é o meu pensamento, o pensamento da época, o pensamento do coronel Marcos Paulo. Quem sabe faz a hora, e a hora é agora. A criação da ZOF-BM quebrou inúmeros paradigmas brigadianos, arraigados à sua cultura há décadas, e acrescentou outras mais afinadas aos novos tempos e condizentes com a realidade vivida. Reinterpretar valores também era uma necessidade premente. Nossa disciplina e lealdade não podem ser cegas e tampouco anular a nossa capacidade de análise e questionamento. Elas devem ser raciocinadas, ter uma formação altruística, e abnegada não significa abrir mão de buscar e exigir um tratamento mais justo e igualitário. Respeitar a hierarquia, que deve ser consciente, e as autoridades constituídas, não significa permitir que nos manipulem, que nos calem ante as injustiças, e muito menos que nos menosprezem. Não devemos ser subservientes e muito menos nos humildarmos.
Há 21 anos atrás, foi essa a visão de um grupo de oficiais, na sua maioria capitães e tenentes da ativa, ao criar a associação, a primeira do gênero no país e a única por muito tempo. Steve Jobs, uma das mentes mais brilhantes de nossa época, ele sintetizou o que nós sentimos na época com o seguinte: não deixe o barulho da opinião dos outros abafar sua voz interior. E mais importante, tenha a coragem de seguir seu coração e a sua intuição. Eles de alguma forma já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo mais é secundário. Ele escreveu isso em 2005. Foram inúmeros pretextos utilizados no combate à associação. Todas mascaravam uma forma covarde, acomodada de pensar, movida por vaidades, ganância descabida, manipulações, descomprometimento, comprometimento com interesses diversos e uma ausência de visão estratégica corporativa. Transcorridos 21 anos, a Azof conquista sua maioridade. Novas lideranças surgiram, dispostas a se fazer ouvir, a agregar e a fazer a diferença. Nós estamos vivendo momentos difíceis e sem perspectivas de melhoria. Temos consciência da importância de nosso papel no contexto atual e na construção da história do nosso Estado. Não podemos permitir discursos políticos irresponsáveis, como tem acontecido, que tentam nos macular, nos desfazer e nos dividir. Tampouco podemos tolerar que nos trate de forma injusta e desigual. Coronel Vinader, o senhor não sabe o quanto é difícil para mim pedir para o senhor encaminhar o encerramento. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Não me queira mal. Eu passo de imediato a palavra para o coronel Milton Vaires, que vai falar em nome do Conselho Superior da Azof, do Conselho dos Ex-Comandantes Gerais. Evidentemente, os ex-comandantes gerais, enquanto associados, no momento adequado, poderão, cada um a seu tempo, usar a palavra. Por gentileza, comandante Milton. Não, aqui tá bom. Não, senta aqui. Caríssimo comandante da Brigada Militar, Coronel Sérgio Abreu, caríssimo subcomandante da Brigada Militar, Coronel Altair Freitas, excelentíssimo deputado federal do Estado de Sergipe, Mendonça Prado, que nos deu notícias tão alvissareiras sobre a Polícia Militar do seu Estado, o Estado de Sergipe, e nos deixou muito ansiosos para que um dia nós chegássemos aos páramos de vencimento da sua Polícia Militar. Meus cumprimentos pela sua luta, meus cumprimentos pela sua dedicação. Nós vamos vencer. O Rio Grande está começando a se movimentar, a Brigada Militar está começando a se movimentar. Eu quero saudar o nosso presidente, o Ricardo Guimarães. Esse tem pedigree. Filho do nosso grande comandante-geral, Jesus Linhares Guimarães. Que com toda certeza está vendo a luta do seu filho, a luta de todos os senhores, a nossa luta para que a Brigada se coloque de uma vez por todas sobre o manto da justiça e da consideração. Eu quero também cumprimentar
o nosso primeiro presidente da Associação dos Oficiais, o Marcos Paulo Beck, meu amigo, companheiro, lutador, e o Coronel Vinhedé, lutador, que muito elevou a classe dos oficiais da Brigada Militar. Quero cumprimentar também o Coronel Frota, dedicado, e que, com o auxílio dele, o Ricardo Guimarães vai chegar lá onde nós queremos. Eu quero também cumprimentar todos os ex-comandantes da nossa Brigada Militar. Então, é de perguntar, alguém talvez pergunte, mas por que essa velharada está aqui agora? Por que eles não fizeram quando comandaram a Brigada? Nós fizemos o que pudemos, e tudo aquilo que conquistamos foi absorvido pela inflação, mas fomos aos poucos construindo um paradigma para que nós pudéssemos ter uma bandeira de luta, a bandeira de luta que nós temos agora, que é a carreira jurídica dos nossos oficiais. Começou tudo com a criação do Colégio Tiradentes, que o nosso comandante foi instrutor, e foi instrutor como tenente 2 anos no Colégio Tiradentes. Por que se criou o Colégio Tiradentes? Se criou o Colégio Tiradentes para que ele fosse uma espécie de escola preparatória e para que nós aumentássemos a qualidade intelectual da nossa oficialidade. Mas adaptou-se depois para que não fosse uma escola preparatória, para que o ingresso como oficial no curso de oficiais da Brigada Militar, na Academia de Polícia Militar, fosse exigido a condição sine qua non de bacharel em Direito, de bacharel em Ciências Jurídicas. E isso foi feito. A luta vai ser árdua. Eu pessoalmente, estou entusiasmado, em primeiro lugar, pelo comparecimento de tantos companheiros, muitos que fazia tempo que eu não via, que vejo e fico emocionado. Pelo segundo lugar, pelo comparecimento do nosso comandante-geral. Isso é muito importante. Ainda ontem, minha gente, nós, os ex-comandantes, fomos convidados pelo Coronel Sérgio. Ele nos homenageou na maior data que a Brigada Militar tem, que é o 18 de novembro. E desculpe o eufemismo, eu fiquei encantado com esse colega, eu fiquei encantado. A Brigada está em boas mãos, nós estamos muito bem comandados. Esse é um ponto ao nosso favor. Nós conversamos sobre isso, inclusive eu cheguei mais cedo. Ele vai, eu tenho certeza, ele vai atuar junto ao nosso governador, que é o terceiro ponto que está ao nosso favor, que é o governador Tarso Genro. Por que está ao nosso favor? Porque ele tem experiência, ele foi o ministro da Justiça, ele lidou com a Polícia Federal, ele criou a Polícia Federal, ele disse publicamente que nos apoiava. Isso é muito importante. Agora, ele diz, e como os outros governadores disseram, e não deixam de ter razão, de que o Estado não tem dinheiro. Mas ainda hoje, na 0 hora, eu vi o secretário de Desenvolvimento, o Mauro Krishnik, o grande Mauro Krishnik, que foi secretário da Fazenda aqui no estado, meu colega, quando eu comandei a brigada, meu amigo Mauro Krishnik, disse que o estado do Rio Grande do Sul é um estado em desenvolvimento, e nós acreditamos, o estado vai desenvolver. Outro ponto ao nosso favor, o governo do estado está alinhado com o governo federal. Isso é muito importante.
Nos últimos tempos Comandante, da nova república, se já foi difícil para mim, eu vou concluir. Nos últimos tempos da nova república, sempre estivemos como um apêndice da União, o Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos muitos pontos ao nosso favor. E o ponto principal, o principal de todos, que eu não tive, que outros não tiveram, é que o comandante Sérgio tem ao seu lado como ariete, como ponta de lança, esse guerreiro Ricardo Guimarães, que vai nos levar à vitória a todos nós. Muito obrigado.